Onde estão todos? Chegando. Onde está todo mundo? Maravilha, pessoal. Boa noite, galera. Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo? E você? Tranquilo? Tudo certinho? Graças a Deus. Hoje eu entrei aqui e apareceu uma configuração diferente, né? Eu digo, o que será que aconteceu? Será que não ia ter ninguém na aula? Maravilha. Vamos ajustando aqui o nosso encontro. Muito bem. Bem feito. Hoje apareceu diferente o cenário aqui, né? Estou tendo que aceitar um por um, não sei por que motivo. Mas o pessoal está entrando, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Maravilha. Show de bola. Um abraço a todos aí que já estão mandando aquela saudação, que já estão online, todos que já estão escrevendo aí no chat. Ó, a configuração hoje realmente ela está diferente, ó. Tem que estar aceitando todo mundo aqui. Cada vez que o colega vai entrando na sala, né? O professor tem que estar aceitando para que todos possam estar no mesmo espaço. Muito bem. Não sou só eu que estou no vídeo, tem mais gente aparecendo no vídeo. Vamos ver se não vai ser que nem aquela pegadinha que deixa o quadro ali e depois o pessoal foge, né? Creio que não, né? Maravilha, pessoal. Enquanto todo mundo vai acessando, mais um minutinho, dois, a gente já começa aqui os nossos recados iniciais, depois a gente vai para a nossa aula. Bem sossegado. E é isso aí. Torcendo que todos vocês estejam bem de saúde, com a cabeça no lugar aí para seguir a nossa caminhada. Em breve, né? Talvez num período não tão distante a situação volte à normalidade, é isso que nós esperamos, né? É isso aí. Vamos ver quem é que está com o microfone aberto aqui, que a gente vai fechando, para que possamos ter o silêncio aqui no grupo. Maravilha. Mais colegas estão acessando. Show de bola. Maravilha, pessoal. Boa noite. Um grande abraço a todos que estão aí com a gente para mais uma aula da nossa disciplina de comunicação na FTech. Realmente hoje apareceu diferente a configuração. Eu não sei por que motivo. Estou tendo que aceitar um por um à medida que o pessoal vai entrando na sala. Mas isso não é problema, né? É apenas uma questão de configuração pelo que eu estou vendo. E a gente vai iniciando aqui o nosso encontro. Como eu dizia antes, espero que esteja tudo realmente bem com todos vocês. E vamos lá, né? Bacana ter esse retorno. Hoje, comunicando a todos da turma, é a metade da nossa caminhada, né? São, digamos, 20 encontros. Hoje é o 10º encontro. Na verdade, é a aula 9, mas é o 10º encontro pelo calendário oficial, correto? Então, nós estamos chegando aí na metade da nossa caminhada, estamos finalizando aí o nosso grau A com a última atividade, com a última avaliação que vocês têm até logo mais para entregar. E nesse primeiro momento quero passar alguns recados.
enquanto ainda há alguns colegas que estão acessando a sala, enquanto todo mundo se posiciona, depois a gente retorna. Tem alguma colega que não estava conseguindo, acho que agora conseguiu, né? Vamos colocando aqui no grupo e a gente vai estreitando a nossa comunicação. Muito bem, pessoal. Mais uma vez, então, sejam todos bem-vindos. A gente acaba, às vezes, repetindo, porque é o tempo daqueles colegas que acabaram entrando posteriormente. E eu estou identificando alguns microfones abertos, né? E aí eu vou colocando no mudo para que eu possa me comunicar com vocês. Se eventualmente alguém quiser fazer alguma consideração, alguma fala, fiquem à vontade aí de levantar o dedo, né? Fazer aquela mãozinha e a gente vai conversando. Bem, talvez um pouco repetitivo, mas de forma oficial está lá no Moodle o feedback do professor para a avaliação número 2, as nossas resenhas críticas, né, que todos vocês fizeram. Eu já falei sobre o retorno e a impressão que tive na aula anterior, mas agora está documentado, né, está em texto, e vocês podem acessar ali no Moodle, quem ainda não viu, o feedback oficial do professor sobre a avaliação 2, a resenha crítica. Eu vou ler agora para quem não pôde acessar, né, quem ainda não conferiu. Talvez alguns termos sejam repetidos do que eu havia dito na aula anterior. Então, diz o seguinte: feedback, avaliação 2 das resenhas críticas. As notas já estão postadas lá. As notas foram colocadas na sexta-feira e no sábado elas sumiram. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, na sexta, o professor colocou as notas das resenhas e no sábado, por um motivo que eu não sei qual, desapareceu. Então, tive que colocar mais uma vez, estava questionando ali o pessoal do TI, a plataforma oficial apresentou algumas intercorrências e talvez tenha sido esse o motivo aí das notas não estarem aparecendo por lá. Então, agora, a avaliação número 2 do grau A, a resenha crítica com peso 3 pontos, as notas já estão no Moodle. Quem eventualmente não localizou, pode me chamar aí posteriormente, né, individualmente. Quem quiser saber mais algum retorno individual sobre o seu trabalho, pode chamar que a gente vai conversando sem problema nenhum. Professor, só uma dúvida. Pois não? Quem chamou? Eu, Débora. Oi, Débora. Eu tinha dado uma olhadinha nas notas. Eu vi que em algumas das tarefas, eu não sei se essa questão elas não são avaliativas, a não ser como participação, elas contam como zeradas. É porque elas fazem parte das atividades de aula normal, isso? Isso, na verdade, aquele um ponto ali da participação, como a gente já tinha comentado em outras ocasiões, ele é dividido na presença, na participação de todos, e é dividido nessas pequenas tarefas, esses exercícios, né, pelo interesse do aluno, pela execução, pela participação nos fóruns. E como é uma tarefa conjunta, é mais de uma atividade, então essa nota final ela vai vir agora, possivelmente na semana próxima, aí, que a gente vai finalizar o grau A. Então, por isso que não aparece nenhuma nota específica ali. Até para explicar melhor também, a nossa plataforma, a ferramenta do Moodle, quando a gente coloca a criação de uma nova tarefa, e às vezes, mesmo que ela não seja avaliativa, ela entra como avaliativa, ela aparece lá. Então, por isso que às vezes acaba tendo uma pequena confusão. Certo. Até para ficar mais claro, às vezes o professor dá uma tarefa e não coloca que é para dar nota, mas a plataforma ela entende como se fosse para dar nota. É isso que acaba acontecendo. Legal? Mais colegas entrando e então, pessoal, esse é o nosso primeiro momento aqui, é justamente, como eu disse antes, né, para passar alguns recados. E eu queria dizer o seguinte, para finalizar o assunto das resenhas críticas, eu vou ler agora para vocês o feedback oficial que está lá na plataforma. Quem ainda
eventualmente não tenha observado, e peço desculpa se eu for repetitivo, mas às vezes o pessoal não acompanhou em outras ocasiões, e ali está, digamos assim, a versão então oficial. Como em todas as tarefas, o professor tem buscado dar um feedback para a turma. Então, eu quero cumprimentar a vocês pela dedicação, pelo desempenho no trabalho avaliativo número 2, grau A, produção da resenha crítica. Bota uma folha, um papel Eu vi toalha. que talvez alguém estava com o microfone aberto, eu já consegui colocar no mudo aqui para não dar nenhuma interferência. Entre os modelos, deixa eu posicionar aqui, talvez fique um pouco melhor. Entre os modelos de trabalhos elaborados, foi possível diagnosticar uma melhora textual da grande maioria da turma. A escrita, em determinados casos, mais extensa, em outros, menos extensa. Mas o que mais importava era a questão do significado e o possível entendimento. Naturalmente, aconteceram alguns casos em que o professor, ao se deparar com a resenha crítica, teve que fazer um esforço a mais para conseguir compreender o chamado ordenamento de ideias. De qualquer forma, a comparação com o trabalho número 1 trouxe uma satisfação do professor ao avaliar. Quando um bom texto convence o leitor, é como se tivesse assistido ou lido o case escolhido por vocês. A padronização das normas só trouxe benefícios para aqueles que seguiram à risca o solicitado nesta tarefa, como foi dito em aulas anteriores. Ali na frente, vocês vão precisar também seguir o que prega a ABNT. Um problema em alguns trabalhos foi o emprego da primeira pessoa, ou seja, eu. Na resenha crítica, não é para aparecer o eu, foi dito isso nas nossas aulas, né? Foi orientado e explicado em nossas aulas que não se utiliza, apesar de ser uma avaliação pessoal do resenhador, aluno, nas resenhas. Elas são feitas em terceira pessoa, ou seja, eu, tu, ele. Então, a terceira pessoa, ele. Recordem, termos como entende-se, recomenda-se, percebe-se, ou o autor relata que, né? Quem é o autor? É ele. Entre outros, que nós já tínhamos antecipadamente compartilhado nas aulas anteriores. Pequenos problemas no emprego das vírgulas, e aí lá no Moodle tem um vídeo que foi colocado hoje, tem algumas dicas também das vírgulas, se vocês quiserem acessar, está lá. E quando há problemas na questão da vírgula, pode trazer e comprometer o sentido aí do texto. Me parece também que alguns colegas não estão observando o emprego correto dos números em meio à escrita. Isso a gente não tratou na aula, o professor não passou para vocês. Então, naturalmente, que eu não posso cobrar que vocês, ao elaborarem textos, tenham a maneira correta de colocar números dentro do texto. Por este motivo, como já foi colocado em oportunidades anteriores, pessoal, deixa eu admitir aqui novos colegas que estão entrando ainda na sala, nós estamos tentando trazer na nossa disciplina o máximo possível do quão a comunicação pode impactar no dia a dia de vocês. Então, às vezes, a gente não está entrando mais profundamente no português, mas em alguns momentos a gente tem que entrar na língua portuguesa, certo? Então, ali no Moodle há um link e vocês podem clicar e acessando o Moodle, neste link, tem dicas da utilização de números no texto, ok? Isso é muito bacana. Inclusive, se eventualmente vocês têm na empresa de vocês a própria necessidade de escrever um e-mail, de escrever um texto. Como é que eu vou colocar um número dentro desse texto? Então, ali tem umas dicas legais. Em linhas gerais, se escreve por extenso até o número 10. Ou até o número 9, acima do 11, né, ou a partir do 11,
se pressupõe que é colocado em forma de numeral. É assim que funciona. Mas ali tem algumas dicas que vocês podem acessar e conferir. Tá bem, pessoal? É isso que eu queria repassar, então, para a turma. E ainda concluo na avaliação das resenhas dizendo, embora alguns aspectos apontados anteriormente, e aí o que eu estou dizendo com esses aspectos? Foram alguns probleminhas que surgiram, foi uma surpresa positiva e agradável ler os trabalhos de todos vocês, que se dedicaram e com certeza buscaram apresentar o melhor. Parabéns, turma, seguimos a nossa caminhada. Então, é esse o texto, feedback das resenhas que está lá no Moodle. Agora é oficial, né? Antes eu já tinha comentado por cima e agora tem lá o posicionamento do professor. Então, e aí a gente finaliza essa tarefa. Tem alguns colegas que não tinham colocado no Moodle, que não tinham mandado nenhum e-mail. Mesmo assim, o professor acabou chamando alguns que ficaram de enviar. Alguns conseguiram enviar, mesmo com esse chamamento. Outros não conseguiram enviar. E aí ficaram sem a nota nesta avaliação, ok? A colega Ana Paula que entrou ali disse que não achou a nota na resenha no Moodle. Posteriormente, aí os nossos vídeos, pode chamar, tá, colega? Aí eu posso repassar, ou a gente pode conversar melhor, mas dá uma pesquisada, porque teve a turma, a grande maioria já conseguiu acessar pelo que eu vi ali, né? Beleza? Então, resenha é isso. Finalizado. Os e-mails que vocês estão enviando não tem o retorno ainda, tá? Vai ser enviado posteriormente o feedback. Todas as tarefas a gente tenho tentado passar para vocês um retorno, né? Quer dizer, justamente é a prestação de contas do professor com a turma. Legal? Então tá, pessoal. É isso de resenha, é isso dos e-mails. Que mais que nós temos aqui? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo e teve alguns colegas que até já tinham me chamado antecipadamente que queriam saber mais aí da nota e considerações, né, individuais de cada resenha. Ah, professor, eu queria saber se eu fui melhor aqui, ou o que eu melhorei, o que eu piorei. Né? Se alguém quiser esse retorno individual, eu repito, podem me chamar posteriormente, né, que esse retorno virá. Se não for hoje, ele virá, com certeza. Você sabe que a nossa turma é muito grande, né? Nós somos 86. Hoje eu até tive a surpresa, um colega acabou saindo do nosso grupo, e aí eu chamei o colega, ele disse que não iria mais continuar, enfim, por motivos pessoais e etc. Então, possivelmente, nós tenhamos aí um colega a menos ainda na turma, certo? Então, esse é o cenário, tá bem? Então, meus amigos, eu quero dizer para vocês o quê? Que hoje nós temos... outra colega acabou localizando a nota ali. Vamos fazendo essa interatividade. Hoje termina, então, o prazo para o envio do nosso artigo de opinião, que aí é a última tarefa avaliativa. Alguns ainda estão fazendo agora à noite, né? Alguns ainda estão aproveitando para finalizar essa tarefa. Outros já enviaram antecipadamente. Fazer uma enquete aqui na turma, uma enquete com vocês, né? O que vocês gostaram mais, ou digamos assim, o que foi o menos pior. Agora eu quero saber o feedback da turma, né? Foi aquele trabalho sobre o ruído de comunicação, foi a resenha crítica, ou esse artigo de opinião para aqueles que já enviaram, né? É uma enquete rápida, assim. E aí, quem é que se manifesta? Pode ser no chat ou pode falar pelo áudio, só para ter um retorno de vocês. O que vocês gostaram mais até agora? Eu, particularmente, gostei dos três. Achei Opa! todos bem interessantes.
Que bom! Fico bem feliz. Colegas estão escrevendo, eu achei o artigo mais difícil, diz a Mônica. Lisiane, eu gostei mais da resenha, resenha. Olha que legal, hein? Que bacana. O artigo de opinião pareceu mais tranquilo. Tem o mais tranquilo ou o mais difícil, mas o que vocês gostaram mais? Essa é a pergunta, hein? E mais? Foi mais desafiador, a Fernanda está dizendo a resenha, mais fácil o trabalho do ruído, mais divertido a resenha, mais difícil o artigo. Que legal, que bacana. Muito bacana esse retorno de vocês. Viu como é bom ter o feedback aí, pessoal? Aí o professor fica sabendo, né, o que vocês estão pensando. Júnior, eu gostei mais da resenha. Gostei também do artigo de opinião. Porém, o tema eu achei um pouco difícil de escrever. A resenha foi cruel, diz o Eliezer. Tá bem, Eliezer, maravilha. Isso aí é para preparar vocês ali na frente. Daqui a pouco vocês vão ter que fazer um TCC, né? Então é um ensaio. Né? Nós vamos ter uma outra resenha ainda no grau B, hein? Mas, lembrando a todos, né? Muito bem. Então essa é uma enquete rápida, fazendo com todos vocês aí do retorno, né? E a opinião de vocês. Então, o que eu queria dizer, meus amigos? Nós estamos aqui, nós temos 6 tópicos do nosso conteúdo. 6 tópicos, ok? Pelo nosso cronograma, hoje, então, como eu havia dito no começo, para aqueles colegas que entraram posteriormente, ainda há colegas que estão entrando aqui na sala, hoje nós temos a finalização do tópico número 4, os gêneros textuais. E hoje, inclusive, é o tópico onde há um conteúdo mais aprofundado. Depois, pelo nosso cronograma, nós vamos ter ainda, se hoje é o 10º, é a 9ª aula, mas é o 10º encontro pelo calendário, ok? A 20ª aula, ou o 20º encontro, é o grau C, é a recuperação, digamos assim. Então, nós vamos ter ainda mais 9 aulas. Uma é a prova. Então, nós temos 8 aulas. 8. Das 8, nós temos ainda 2 trabalhos que entrarão no grau B. Nós vamos combinar ali na frente que o professor vai repassar para vocês. Esses trabalhos valem 2 pontos e a prova vale 5, né? Vocês lembram disso. Como é que vai ser a prova? Bem, nós não sabemos ainda, porque a prova será no final do mês que vem, né? Pelo que consta aí no nosso calendário. Deixa eu ver se eu localizo ele aqui na minha frente, nos meus papéis. É no dia 30, né? No dia 30 de junho, pelo nosso calendário, é a prova. 30 de junho. Vai ser virtual? Não sabemos de que maneira. A grande tendência de que forma vai ser a prova. A tendência é que seja, não sei se vai ser virtual ou não, tudo pode mudar, né? Até o mês que vem. Aí tem uma sinalização de um retorno responsável, mas a gente não sabe ainda, né? Bem, então, nós temos mais 2 tópicos após a aula de hoje, que é o tópico 5, os níveis de leitura e a interpretação, e aspectos da oralidade. E nós temos um bom tempo para isso, né? Quer dizer, pelo menos as 7 aulas para nós vermos 2 tópicos. Isso vai nos dar a possibilidade de fazermos algumas atividades práticas, como, por exemplo, na próxima aula. Na próxima aula vai ser uma aula diferente. Nós vamos ter digamos assim, um convidado. São 2 convidados, tá? Que vão participar conosco aqui. Eu quero lembrar a todos vocês, eu já estou adiantando aqui porque a gente tem que tentar trazer coisas legais, né? Situações novas para vocês, né?
porque estamos todos vivendo um grande desafio. Então, qual que é a ideia, meus amigos? Deixa eu localizar aqui, porque eu mandei pouco antes de nós começarmos a nossa aula, eu enviei aqui 2 roteiros para 2 convidados. Quem são os convidados? A primeira pessoa que vai participar conosco na próxima aula é a coordenadora do curso de Direito da UniFTech. Ela é professora também da FTech, a doutora Fernanda Pimentel da Silva. Ela já participou comigo, inclusive, de um painel, 2 painéis nós participamos sobre fake news com outras pessoas, ok? Então, o que acontece? Qual é o foco da participação dela? Nós vamos falar de situações que já aconteceram, de penalidades que já foram aplicadas, inclusive para aqueles que compartilharam notícia, propagaram inverdades, digamos assim, né? Qual é o impacto da opinião pública? Muitas vezes, a opinião pública, e quando a gente está falando, né, a opinião pública pode vir da mídia e pode vir de nossa sociedade como um todo, né? Que regra tem que ser seguida se a gente for utilizar uma plataforma? Enfim, isso é comunicação, tá? E a professora Fernanda vai estar na semana acadêmica na próxima semana. Então, é possível que ela não participe ao vivo e que eu faça uma gravação com ela antes da nossa aula. E aí eu vá disponibilizar o link desse bate-papo. Bem, além dela, nós vamos ter, e aí ele vai participar ao vivo conosco aqui na live, às 19h30 na próxima aula, uma pessoa que já foi dono de jornal, já foi editor de jornal, tem pelo menos 35 anos de experiência, já foi correspondente de jornais, hoje ele coordena um programa de opinião em rádio. Ele é o Gerson Lenhart, certo? Formado em comunicação, jornalismo pela Unicinos, tem uma longa trajetória. E a ideia de conversar com ele é justamente a questão da própria responsabilidade da mídia, a responsabilidade da sociedade em épocas em que a comunicação está cada vez mais presente no dia a dia de todos nós. E ele vai estar aqui na nossa sala. Ele vai participar aqui da sala. E vocês vão poder fazer perguntas para ele, se vocês quiserem, né? Então, ele vai comentar um pouco da experiência dele. O bacana do Gerson, aqui, claro, hoje ele está com rádio, né? Mas ele já foi colunista e como já foi dono de jornal, então a parte textual, ele pode trazer dicas de como escrever bem, a questão da clareza, da objetividade no texto. Então, são alguns tópicos que nós estaremos apresentando na próxima aula para trazer algo diferente, algo novo, né, para todos vocês. Então, eu quero dizer, amigos, que o Gerson a gente vai poder perguntar na aula online. Ele vai estar conosco. A professora Fernanda, ela não vai estar conosco, porque ela vai estar na semana acadêmica. Mas, se vocês quiserem antecipadamente fazer uma pergunta a ela, vocês podem me enviar aí nas próximas horas, tá? Entre hoje à noite, entre amanhã, enfim. Eu devo gravar com a professora na sexta. Na sexta-feira eu devo fazer uma gravação com ela, que nem a gente está fazendo aqui, pessoal, na nossa aula, tá? As aulas do Zoom, elas são gravadas e depois o professor hospeda lá no YouTube e vocês acessam o link, né? Então, daqui a pouco vocês têm alguma pergunta. Beleza. Vocês vão fazer a pergunta e, fazendo a pergunta, eu posso direcionar para a prof. Fernanda. Por quê? Porque esse é o objetivo da nossa disciplina.
práticas da comunicação do dia a dia. O professor, às vezes, fica falando de algumas questõezinhas mais teóricas e mais voltadas à língua portuguesa. E eu já disse a todos vocês, né, que eu estou tentando fazer o máximo, conforme a gente tem uma grande liberdade da instituição, de trazer questões práticas que vocês vão ter no dia a dia de vocês. Legal? Assim foi no trabalho ruído, comunicação, assim foi no trabalho, o segundo trabalho que vocês fizeram agora da resenha, e agora no artigo de opinião, que a gente consegue fazer uma mescla de temas que envolve a comunicação e já trabalha a língua portuguesa, a escrita, a comunicação não verbal, né? E assim por diante. Beleza? Taila, muito legal, professor. Serão encontros de grande aprendizado para todos. Tomara que sim, eu gostaria que vocês aproveitassem o máximo. O Gerson, que já trabalhei com ele, trabalhei pouco tempo com ele, nós somos colegas de imprensa, eu trabalhei pouco tempo com ele no mesmo veículo de comunicação. Hoje ele coordena um programa chamado Programa Sem Nome. Esse é o nome do programa, tá? Programa Sem Nome. Um programa de debate na rádio Amizade, que é 1070 AM, né, em Bento Gonçalves, e esse programa ele é transmitido ao vivo também nas redes sociais, enfim. E ele é simultâneo também na rádio, se eu não estou equivocado, ele também é veiculado na Rádio Vinhedos. Essa Rádio Vinhedos é uma rádio comunitária, onde tem pessoas ligadas a essa emissora que também pertencem ao grupo que ele trabalha, né? Então, é alguém que trabalha na concorrência, digamos assim, mas que tem uma grande experiência, né? Eu disse para vocês, ele tem 35 anos de trajetória, e aí vocês podem fazer uma sabatina aqui, né? Que é perguntar uma situação de desconforto. Gerson, tu já foi processado? Como é que é? Porque ele foi colunista, né? Ele dá opinião, e aquela pessoa que dá opinião agrada a uns e desagrada a outros. Quando se faz isso, aqueles que eventualmente se desagradam podem sentir-se o direito de acionar instâncias jurídicas, né? Hoje a moda é a seguinte, né, pessoal? A moda é: vou te processar. Qualquer coisa. Aí quem é da imprensa, a gente está acostumado já. Eu, particularmente, isso não interessa, mas já que nós estamos falando disso, eu quero compartilhar com vocês, né? Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu tive duas situações de pessoas que entraram, não por comportamentos, né, que o veículo que eu trabalhava acabou tomando, que entraram judicialmente porque sentiram-se desconfortáveis aí com determinada situação, e as duas situações as pessoas não ganharam, né? Não houve acolhimento do que as pessoas estavam solicitando. Por quê? Porque às vezes também tem determinadas situações em que algumas pessoas querem o dinheiro. Elas querem tentar encontrar uma brecha para conseguir, né, uns pila, como se diz na gíria. E a gente que é da imprensa tem uma responsabilidade muito grande, né? A gente não pode estar falando coisas que não são verdades, divulgando inverdades, né, ou algo que possa trazer injúria, difamação, calúnia, que é um tema muito legal de falar com a professora Fernanda, que vai participar conosco aqui na nossa próxima aula. Bem, então é isso. Espero que tenham gostado dessa novidade, né? Por que o professor deu uma certa acelerada até agora? Porque qualquer disciplina, o início é mais teoria, né? Só que a nossa disciplina, ela tem essa mescla, né? Essa mescla da questão prática com a questão teórica, muito mais talvez do que outras. Eu não posso falar por outras, né? Mas a comunicação é assim, né? Ela é uma mescla da parte teórica e da parte prática, cada vez mais.
Nós temos mais alguns minutinhos, vai expirar o nosso tempo, e aí eu gostaria de, na próxima janela, e vai ser aquele tempinho de vocês tomar uma aguinha, tomar um chá, né? Na próxima janela, entrar no conteúdo de hoje, que é o conteúdo do fechamento dos gêneros textuais, né? Que nós estaremos vendo a nossa aula de hoje, que são os gêneros textuais, parte 3, ok? E aí a gente vai finalizar. Hoje nós vamos falar da questão da objetividade e problemas de ambiguidade. Isso aí está toda hora. No dia a dia vocês vão encontrar situações assim, né? A questão da clareza e a questão da eficácia. E aí nós fecharemos este assunto. E também nós temos uma atividade de aula hoje que é um exercício. É um exercício, já está lá no Moodle, que é um exercício após o nosso conteúdo, que eu gostaria que todos fizessem. É um exercício de aula, né? Tá dentro lá daquele nosso ponto, né? Que é uma atividade para que vocês treinem. É um exercício que, semelhante a ele, pode aparecer numa prova, por exemplo, porque ele trabalha a interpretação, ele trabalha a questão da ambiguidade, que é um tema que nós vamos ver hoje na nossa aula, né? Então, esse é o foco. Terminar o nosso conteúdo, a parte 3 do tópico número 4, e depois vai ficar um exercício aí para que vocês possam fazer, né? E as orientações já estão lá. Legal? Alguma pergunta? A hora é agora ou calem-se para sempre? Nada? Tudo certinho? Tudo calmo? Ok, então. Bem, pessoal, eu peço a atenção de vocês, que vocês leiam com muita atenção quando tiver algumas orientações lá no Moodle, né, nas nossas próprias tarefas, porque tem acontecido em alguns momentos, claro, o professor está aqui para isso, né? Mas tem acontecido algumas vezes de alguns colegas fazerem questionamentos de algo que já foi dito, já foi colocado, né? Eu tenho visto isso nas tarefas. Foi dado todo o caminho do trabalho, como fazer determinada avaliação, e aí, em algum momento, não é que o colega não tenha entendido, né? Isso pode acontecer e o professor está aqui para tirar as dúvidas. Mas, às vezes, tem colegas que estão perguntando situações que já estão relatadas, que já foram explicadas lá. Uma coisa é dúvida, outra coisa, às vezes, é a falta da leitura. Falta da leitura. O professor está puxando a orelha de vocês aí, né? Leu uma vez, ou, às vezes, tem gente que já está indo direto para o trabalho e não está lendo lá. Não está lendo lá o caminho que está sendo dado. Para mim, não tem nenhum problema de repetir. Mas, às vezes, o professor está repetindo 5, 10, 15 vezes, né, algo que já foi dito, né? Como eu disse, não tem nenhum problema, é para isso que eu estou aqui. Mas vou pedir a colaboração de todos para que vocês leiam com bastante atenção, né, o que está sendo colocado lá, porque aí, de repente, nós ganhamos em agilidade e facilita para todos nós. Mas, se tem dúvida, chama o professor, não tem nenhum problema. Legal? Vai terminar o nosso tempo, eu vou interromper aqui, né? Eu vou salvar essa nossa primeira janela, isso leva alguns instantes, e depois a gente volta nesse mesmo link, esse mesmo link aqui, e vamos entrar no nosso conteúdo da nossa aula online de hoje. Combinado? Maravilha, pessoal. Até daqui a pouquinho aí. Fiquem aí que já voltaremos.